Olá, mais uma vez estamos aqui juntos para um Secov Debate que vai tratar de assuntos relacionados ao setor imobiliário, de locação. Hoje nós temos dois convidados aqui comigo, a deputada estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Maria Lúcia Amari, aqui do meu lado. Muito obrigada pela participação. E empresário Hubert Gebara, vice-presidente de Administração Imobiliária e Condomínios do Secov São Paulo. Doutor Hubert, muito obrigada. Obrigado a você, Denise. E nós vamos falar principalmente de assuntos relacionados ao universo condominial. Eu lembro que sempre você pode, se perder o nosso debate, não puder acompanhar na íntegra, você confere depois, ele fica disponível no canal Secov São Paulo, no YouTube e também no Facebook. Você pode rever os nossos programas anteriores também. E nós vamos começar falando sobre a questão de protesto de condomínios. Isso já foi alvo, inclusive, de uma lei proposta pela deputada em 2008. Né? Antes nós falávamos aqui que houve algumas alterações em relação à aplicação, à atualização, mas eu queria que a senhora falasse exatamente como ponto principal disso. Acho que é um ponto a ser tratado, porque nós temos uma dificuldade financeira ainda grande no país, uma crise econômica que levou a muitos atrasos, não é? Então, a importância de uma legislação mais específica sobre isso. Bom dia, doutor Ubi, bom dia, Denise, todos que estão nos assistindo. Eu acho, assim, na verdade, o Brasil é um país, se não for o maior, é um dos países que mais tem litígio. Isso sobrecarrega muito a questão do judiciário, porque muitos litígios. Então, quando foi essa lei que foi aprovada em 2008, eu levei quase 4 anos na Assembleia para que ela pudesse se transformar em lei. Ela tinha um objetivo muito focado, que era, primeiro, era encurtar, era para aproximar, de certa forma, o condômino de uma legislação que pudesse facilitar, né, a questão. Quando esse projeto permitia o protesto, permite o protesto das despesas condominiais. E isso desafoga o judiciário, porque a multa na ocasião era de 20%, era uma multa abusiva, 20%. Mas quando passou para 2% através da legislação, o que facilitou com que os condôminos que estivessem inadimplentes, eu não estou me referindo àqueles que por desemprego, por uma questão social, dentro das dívidas que eles tinham de empréstimo bancário, ou enfim, o cheque especial, eles optavam por pagar essas que tinham juros mais altos e deixavam o condomínio para postergado para o pagamento. Com isso, o que acontecia? O condomínio começava a ficar com um débito maior, repassavam no rateio para os outros condôminos, começou a ficar uma situação praticamente insustentável de alguns condomínios. Isso provocava, antes disso, uma série de ações na justiça, com o protesto encurtou esse caminho e fez com que também, ao protestar, pressionava para que o condomínio efetuasse o pagamento, porque aí impedia que ele fizesse suas transações comerciais, bancárias, etc. Então, o objetivo dele era que realmente ele pudesse, inclusive o custo dos condomínios, porque às vezes o proprietário do imóvel alugava aquele imóvel, o condômino não pagava como locatário, às vezes demorava meses, quando vinha a conta para o proprietário do imóvel, quase estava numa situação insustentável, né? Hubert, como é que o senhor vê a situação hoje nos condomínios? O senhor que lida diariamente com isso. Já há algum tempo, né? Já há algum tempo. Em primeiro lugar, bom dia à ilustre deputada, bom dia a você, Denise. Realmente, em 2008, né, deputada, ela teve a coragem de enfrentar um problema que todo mundo fugia, que era o protesto da despesa de condomínio e também o protesto do recibo de aluguel. Isso passou no estado de São Paulo, porque São Paulo era um dos poucos estados do Brasil onde não podia protestar despesa de condomínio. Então, a lei o projeto de lei que a deputada aprovou, e nós apoiamos dentro do possível, realmente encurtou, acelerou o processo de cobrança, porque na dúvida eu pagava. Existia uma discussão, é legal? É dívida líquida e certa? Não é. Então não pode protestar. Surgiu essa dúvida. Mas na dúvida, outra dúvida, né? Eu preferia pagar do que deixar protestar. E houve uma diminuição muito grande nas ações, como disse a deputada, porque muita gente correu e pagou. Porque o condomínio é uma despesa importantíssima. Eu tenho que pagar minha água, tenho que pagar minha luz, tenho que pagar os empregados do prédio. Então, se eu deixar para um segundo plano, eu estou prejudicando os outros que pagam pontualmente. Então,
realmente o condomínio agora está sendo levado a sério. Por quê? Porque passou a ser uma dívida líquida e certa, podendo ser protestada e executada de imediato, com a penhora em seguida. Hoje em dia, pelo Código Civil, agora já acima da lei ordinária, como aquela que nós aprovamos, né, deputado? Hoje o Código Civil permite, o protesto permite a execução sem necessidade de uma ação ordinária de conhecimento. Não pagou, entra com a ação, o juiz pode, se assim o desejar, penhorar o imóvel, ato contínuo, a citação. Agora, essa questão da penhora do imóvel entra em outras legislações também, em relação à moradia, casa própria, o único imóvel da família? Entra em termos, porque a dívida trabalhista ou dívida do próprio imóvel, ele pode ser penhorado. Eu não posso penhorar o meu imóvel por uma dívida que eu tenho com terceiros, mas se eu não pago a dívida do imóvel, o imóvel torna-se penhorável, nós podemos executar e levar a leilão. E, deputada, como é que você vê a diferença entre o caso do inquilino e do proprietário? Que eu acho que é uma coisa que tem que ser diferenciada. Como é que seria a responsabilidade nos dois casos? Eu acredito que toda vez que você... toda vez que se existe uma lei, o brasileiro tem uma tendência a encontrar qual é a válvula de escape para que nós possamos escapar dessa lei, né, e fugir da interpretação dela. Eu acredito que essa lei, na verdade, ela fez um equilíbrio e chamou a responsabilidade àquele viver em coletivo. Se você vive num coletivo, ficava uma situação extremamente complicada. Você paga segurança, limpeza, uma série de coisas. Às vezes o condômino devedor, ele passava por todos os serviços que eram prestados e rateados sem pagar, e enquanto que os outros tinham que pagar a parte dele, e isso dava um desequilíbrio nas relações, inclusive nas relações dentro dos próprios. Na época tinha um caso, né, de violência dentro das reuniões, passavam a ser mais agressivas, porque as pessoas não tinham, se sentiam desacatadas por conta das posturas. Então, acho que a lei, na época, permitindo o protesto do aluguel e do condomínio, ela, de certa forma, até deu mais responsabilidade, mais respeito à convivência coletiva. E não tem necessidade de ação de conhecimento? Não. Hoje não. Aliás, uma observação completando o que a deputada falou. No Brasil, as leis fogem das regras gerais do que eu entendo como sendo lei. Eu sou engenheiro, sou advogado. Mas aprendi, por força da minha atividade, que a lei tem objetiva, intérprete de si própria. Não são. No Brasil, não são. No Brasil, você tem que ter jurisprudência, tem que aguardar. Veja o que está acontecendo com a legislação trabalhista. Quem está entendendo o que é para fazer na legislação trabalhista? Depois você me explica, Denise, por favor. Porque realmente nem o meu jurídico, nem o jurídico Secop tem dúvidas com relação ao que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, as leis não são claras, não são concisas, não são intérpretes de si próprias. Agora, com esse novo Código Civil, dívida de condomínio é protestável, dívida de aluguel é protestável, penhorado imediatamente se quiser. Agora, não vamos confundir a função do inquilino com a função do proprietário. Quem deve condomínio é sempre o proprietário e nunca o inquilino. O inquilino deve para o proprietário se no contrato de locação dele estipular isso. Agora, perante o condomínio, é o condômino quem deve. O senhor estava falando de legislação, decisão da justiça, mudanças aí de lei, e o E-Social que trouxe mais encargos ainda. Bom, nós vamos ter inclusive uma reunião plenária da nossa vice-presidência essa semana que vem, exatamente por isso, porque a maioria das administradoras está tendo que contratar gente para poder entender e interpretar aquilo que o E-Social exige dos condomínios. Porque o condomínio, embora não seja pessoa jurídica nem física, é um órgão esquisito, amorfo, extraterreno, ele tem obrigações. E uma delas é o E-Social, que vai entrar em vigor paulatinamente a partir agora de junho. Até para quem tem empregados domésticos é um complicador total, não é? É uma burocracia muito grande, apesar de estar lá disponibilizar na internet, né? É uma dificuldade. E é uma coisa que nós, administradoras, não tínhamos como obrigação, passamos a ter. Então, é mais um encargo, mais uma coisa que o governo joga para o contribuinte tem que procurar fazer, procurar atender. Porque hoje, só terminando, Denise, nós, administradoras, condomínios, nós somos coletores e cobradores do governo estadual, municipal e federal.
Nós somos obrigados a reter e a declarar aquilo que é obrigação dos outros fazerem. Quem presta serviço, eu retenho, eu recolho para o governo, em nome do condômino. Agora, e quando há divergências em relação aos valores que são cobrados, o que entra na taxa de condomínio, isso pode levar a um não pagamento? Como é que fica o procedimento jurídico nesse caso? Veja bem, isso é fácil. Tem que haver uma Assembleia Geral legalmente convocada, com prazo, com hora do dia, com local, com tudo. Essa Assembleia aprova uma previsão orçamentária. Dentro dessa previsão orçamentária consta lá água, luz, elevador, encargos, tal. Essas despesas que são aprovadas em Assembleia, essas sim podem ser protestadas. Aquelas que não forem aprovadas em Assembleia não podem ser protestadas. Certo, deputado? Mas não pode haver um questionamento no caso de não concordar, por exemplo, ainda que seja a maioria? Pode haver, bom, tudo pode haver um questionamento, né? A justiça está aí para dirimir, mas se for feito direitinho, o devedor vai dever se ele quiser questionar, vai perder se ele questionar indevidamente e vai pagar as custas de honorários. Bom, agora eu acho que a gente tem que levar muito quais seriam os encargos de uma administradora, as obrigações e como levar a um gerenciamento mais eficiente, né? Que é uma grande dúvida, muitas vezes, que a gente tem em relação aos condomínios, é exatamente isso, é como procurar conseguir maior eficiência. Eu acho que as leis, elas têm a vir servir para facilitar a vida das pessoas. Nós, como legisladores, nós temos que ter a responsabilidade e compromisso de fazer leis que sejam exequíveis. Porque muitas vezes são leis que depois elas acabam se tornando inócuas pela falta de aplicabilidade ou pela falta de fiscalização. Não adianta, às vezes, você propor uma lei, um projeto de lei, ele é aprovado na Assembleia Legislativa, é sancionado pelo governador, mas, de certa forma, tem leis que acabam não sendo respeitadas. E como é que você pode cumprir esse papel? Pela fiscalização. Aí nós temos ainda uma deficiência, não é só no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, de fiscalizar o cumprimento da lei. Então, isso é muito difícil. E você percebe também aquilo que eu falei, quer dizer, como burlar e escapar daquele dispositivo legal, para que ela não seja respeitada de uma forma que suscite dúvidas. Então, esse é um problema nacional, né? Entre a discussão, as obrigações e deveres de cada um, né? Quando surgiu, os condomínios são coisa recente no Brasil, coisa de 50 anos atrás. Quando surgiram os primeiros condomínios do Brasil, era um prédio, quanto muito com um salão de festa, quanto muito com uma piscina, e olhe lá. Hoje em dia, nós temos condomínios que são maiores que algumas cidades. O número de apartamentos, o número de pessoas que moram naquele condomínio, 5 mil, 6 mil, 10 mil. É por isso que eu falo da divergência em relação aos valores cobrados, porque mesmo que haja uma assembleia, boa parte não participa. Se não participar, ele é obrigado a cumprir. Se ele é convocado legalmente, dentro do prazo que a lei estabelece, ele não comparece, isso não o exime de pagar. Então, o que a Assembleia decidir, desde que legalmente convocada, para tomar muito cuidado do administrador nesse aspecto, para não cometer nenhuma irregularidade sem querer, aí sim, mas senão ele tem que pagar, porque senão eu não vou à Assembleia e eu não pago nada. Eu não estava presente, me sinto eximido da minha responsabilidade. Mas agora, esses mega condomínios, como é que fica a gestão de finanças de todas as obrigações no empreendimento desse porte? Bom, se eu falar tudo que precisa fazer, ninguém mais monta administrador, o que é bom para nós. Eu fico livre dessa concorrência predatória. Hoje, uma administradora organizada tem que ter mais de 10 a 12 departamentos dentro dela. E ela realiza, por mês, para cada condomínio, mais de 100 atividades, desde seleção de pessoal, pagamento de salário, férias, advertência, cumprimento do regulamento interno. Nós fazemos por mês, para cada condomínio que nós administramos, mais de 100 atividades. Por isso que é impossível hoje, na meu ver, não ter uma administradora assessorando o síndico, que é indispensável, mas que tem que ser assessorado, porque não há quem conheça lei trabalhista, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, tudo ao mesmo tempo, sendo uma pessoa física. Tem que ter uma pessoa jurídica, administradora, que tem que ser honesta, competente e atualizada e moderna para poder acompanhar a evolução. O síndico profissional ajuda? É uma divergência. Há uma divergência. Eu acho que no nosso caso específico, vamos dizer, da minha empresa, tem ajudado pelo seguinte, porque como o síndico é responsável legal
por aquilo que acontece no condomínio. Se uma administradora não for muito honesta, ele responde em primeira instância e ele vai por cima da administradora. Então, para nós que somos administradoras honestas, é bom que tenha o síndico profissional, porque ele não vai querer uma administradora picareta que vai lhe dar problema no futuro. Agora, deputada, em relação à gestão desses condomínios, de todos, como é que se lida com a posição da administradora em relação à cobrança, o encaminhamento, qual seria a sua recomendação? A senhora que já cuidou dessa parte do protesto, mas para não se chegar a uma situação limite. Na verdade, assim, existiram algumas dificuldades, né? Muitas vezes, por exemplo, o advogado no exercício da sua função, às vezes nós estamos conversando de uma reunião com o presidente de ordens dos advogados, subseções, estamos falando da falta de cultura do brasileiro na questão da conciliação. Ainda sempre a conciliação ainda é o melhor caminho, nós não temos essa cultura. Então, com isso, eu acredito que se nós utilizássemos alguns recursos, alguns dispositivos da conciliação para que não chegue nesse ponto de ingressar com ações, ela facilitaria muito. Então, no caso específico dessa lei, ela encurta as distâncias e agiliza as soluções. Então, acredito que quando dentro da responsabilidade entre a administração do prédio, do síndico e mais o condômino, eu acho que encurta essa distância e eu acho que facilita. Nós não podemos pôr dispositivos de lei. Essa lei, na época, foi muito discutida, foi na época do governo Serra, para que ela fosse sancionada, porque existia isso que o doutor Hubert falou, quer dizer, a questão da execução. Nós queríamos que tornasse como se fosse um título executivo para que não tivesse um prejuízo sempre, porque aí começou o mercado imobiliário, o doutor Hubert é mais especializado para dar as informações, começou a ficar um pouco mais excessivo, preocupado com essa questão, porque, como disse, a obrigação é do proprietário do imóvel, mas se você aloca o imóvel, você está, de certa forma, dependendo da pontualidade do para não. Então, no momento em que não existia um método rápido, que era o protesto, e que se entrava com uma ação, ficava na justiça, aí ficava devendo 10, 12 meses, quando o proprietário sabia que tinha uma ação de cobrança do condomínio, ele não era comunicado quem? Quando chegava o aviso para comparecer, a citação para audiência, ia no imóvel, no endereço do imóvel. E o proprietário não sabia, porque era o inquilino que ali morava. Então, acredito que a legislação, essa lei na época, ela foi extremamente útil para que desse um pouco mais de responsabilidade nas relações condominiais. Sem dúvida nenhuma, foi muito útil. Nós ficamos felizes porque ajudamos a elaborar essa legislação à época. Muito útil, deputado. Agora, doutor, qual é que é a margem da administradora nessas negociações? Porque muitas vezes atrasa muito, aí os demais condôminos não concordam com uma renegociação que facilite muito a vida de quem atrasa, inclusive porque tem aqueles casos clássicos aí que você está num condomínio, a pessoa não está pagando o condomínio, mas troca o carro. E fica todo mundo de olho, exatamente, o carro caro. Veja bem, administrar condomínio, você tem que ser político, claro, no relacionamento, um pouco delegado, um pouco polícia, um pouco padre, um pouco sacerdote, o que você quiser. Porque, veja bem, nós não podemos ser violentos na cobrança. O Secov prega todos os dias, todas as horas, que o acordo é muito melhor que qualquer demanda. Porque você, quando entra com a ação de cobrança do condomínio, você cria uma animosidade entre o síndico, entre o condômino devedor, que às vezes está devendo porque teve um problema qualquer familiar. Então, você tem que tomar muito cuidado. A gente manda um telegrama, telefona. O departamento de cobrança de uma administradora é hoje muito importante, porque não pode deixar atrasar, mas não pode cobrar violentamente, tem que cobrar com jeito, por favor, porque o dinheiro não é da administradora. O dinheiro é do condomínio. Então, se eu estou cobrando por terceiros, eu não tenho o direito de ser violento contra quem está devendo. Agora, acordo é a melhor solução em qualquer caso, tanto que o Secov tem também a Câmara de Mediação aqui, para poder mediar assuntos que a administradora às vezes não tem estrutura ou competência para fazê-lo. Primeiro passo, negociar. Segundo passo, negociar.
Terceiro passo, negociar. Quarto passo, entrar com a ação. E aí, como é que seria a participação da Câmara de Negociação aqui do Secov? Chamando as partes, chamando a administradora e o devedor e tentando fazer uma composição amigável, o que é muito melhor para todo mundo, porque qualquer ação é desgastante, qualquer ação, por mais ágil que seja, acaba demorando e cria uma animosidade. A mulher do síndico é amiga da mulher do devedor, então um não fala com o outro, entendeu? Então nós temos 3 problemas aí, sérios, que precisam ser muito bem administrados. Começam todos por C: cano, cachorro e... Cano, cachorro e condomínio. Porque se você deixar atrasar muito o condomínio, você está sendo injusto com os demais. Você paga, ela paga, eu não pago. E tomo banho, e os empregados, todos. Então, é muito importante você ter um equilíbrio para poder tentar, durante 2, 3 meses, uma cobrança amigável. Se não for possível, tem que cobrar. Porque senão eu estou negligenciando com a minha obrigação. Agora, em relação às despesas extraordinárias que acontecem no prédio, que reformas e outras despesas, como é que entram nesse processo aí de cobrança? Não, o processo é o mesmo. Se eu convoco uma assembleia e aprovo determinada despesa, vamos reformar o jardim, vamos aumentar o número de funcionários, vamos trocar o uniforme dos empregados, vamos aumentar um pouquinho o salão de festa, tal, qualquer despesa dessa extraordinária tem que ser aprovado em assembleia. Mas tem algumas que são para reparos, que são reparos inevitáveis. Isso é obrigatório. Agora, é bom que você aprove em assembleia, porque às vezes o valor do reparo é um valor difícil de ser atendido por todo mundo. Então, o condomínio é uma das coisas mais democráticas que existe no Brasil, desde que esteja bem exercido. Convoque a assembleia 1, 2, 3, 4 por ano, se for necessário, para que todo mundo participe se quiser. Agora, se ele não vem e não participa porque tem jogo de futebol, isso é outro problema. Aniversário na família. E agora com a Copa do Mundo vai ser um problema. Não se pode convocar a Assembleia em dia nenhum. Pula um mês. Então o condomínio para um mês, né? Deputado, pode levar muitos problemas de entendimento, né? Em alguns casos, né? Dependendo do tipo de despesas, da condição da pessoa. Em caso de crise, a gente vê que a inadimplência permanece elevada. É um dos problemas, inclusive em relação ao sistema financeiro ainda. E o condomínio é uma despesa que às vezes a pessoa protela, principalmente com multa baixa. E também tem o problema do construtor. Não protela mais? Não protelo mais. Graças a essa nova legislação, não protelo mais, porque pode protestar. Pode protestar no dia seguinte, mas ninguém faz isso. É muito rápido, então, mas aí sempre tem aquele jeitinho para negociar. Não, ninguém faz isso porque não seria normal, né? Quer dizer, a deputada atrasada uma semana, eu vou protestar sem saber por que ela atrasou. O diálogo, o Secov prega isso a exaustão. Dialogue, converse, tente resolver amigavelmente, que é a nossa filosofia também. Agora, se não resolver amigavelmente, eu não posso deixar aqueles que pagam pontualmente serem prejudicados. Por quê? Água, luz, mão de obra e encargos sociais dão 80% da despesa de um condomínio ordinário, normal. Então, se o número de atrasados passar de 20%, eu vou deixar de pagar alguma coisa. E eu não posso deixar de pagar nada. Em benefício dela que atende e que paga pontualmente. Nisso os grandes condomínios acabam levando uma vantagem que é mais pulverizada a despesa toda, não é? Do que aqueles imóveis que tem, por exemplo, um apartamento por andar, aqueles menores, se houver uma inadimplência, ela pesa muito mais. Pesa mais, eles valem mais porque tem menos unidades, mas eles têm maior responsabilidade porque a divisão é em menos pessoas. Então, qual é o principal motivo de divergência, de questionamentos? O senhor falou de cano, cachorro e condomínio. Eu diria que são reformas em apartamento. Quando você, um condômino, não entende o que é, porque o problema é o seguinte, é preciso entender que morar em condomínio, você tem que abrir mão de certos direitos que você tinha morando numa chácara. Para começar, numa chácara eu posso ter 50 cachorros, no condomínio já é meio complicado. Então, a partir do momento em que eu não respeito, que a metade da minha parede é do vizinho, a outra metade é do outro vizinho, a laje é do vizinho de cima, e tem um vazamento, eu não procuro ajudar, não procuro resolver, eu prejudico de cima, eu prejudico de baixo. Então, o grande conflito que a gente enfrenta quase todo dia, não, isso não é comigo. Não é o apartamento de cima, não fui eu, não sei quem foi, quer dizer, vazamento não é daqui. E barulho também, hein? Barulho também. Agora, com a época da Copa do Mundo, tem prédios que não permitem rojões e essas outras coisas. Então, barulho, vazamentos, conflitos de vizinhança são as coisas que mais
afeta o condomínio. Porque a cobrança a gente acaba fazendo, tem um departamento de cobrança e entra numa rotina, mas conflito de vizinhança, você não sabe qual vai ser. Então você tem que saber enfrentar caso a caso. Tolerância, né? Tolerância. Tolerância, paciência e entender. Quer fazer o que você quiser, compre uma chácara ou compre um sítio e faça o que você quiser dentro dele. Condomínio exige certas normas, exige certas leis. É mais seguro, é mais tranquilo, é mais barato, mas tem normas e tem, tudo tem seu preço. Ninguém janta de graça. E segurança? Bom, segurança, nós somos os reis da segurança, né? No ano de 2010, perdão. 60 arrastões da cidade de São Paulo no ano. Virou 60. moda. Naquela época virou moda. Virou moda. Por quê? Os bancos fecharam as caixas e tinham os cofres, fecharam os cofres, não tinha mais cofre. Eu ou você, com nossas joias, vamos guardar onde? Vamos guardar em casa. Então os bandidos perceberam isso. Então o Secov fez uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, fez uma parceria com a Prefeitura também, com a Guarda Civil, e hoje o número de arrastões de São Paulo é praticamente zero. Nós saímos de 60, viemos caindo, graças a Deus. Agora, existem... Treinamento também, né? Treinamento, bom, claro. Além da... desculpa, a parceria implica em treinamento, em palestras, em tudo isso, né? A parceria é o genérico. Agora, os detalhes são esses que a deputada falou. E tem toda uma adaptação de instalações também para dar proteção maior, porque havia um certo descuido, né? Havia. Agora, hoje em dia você tem um sistema de segurança que parece uma parafernália, né? Você tem muita coisa. Quando eu era jovem, faz tempo, hein? Tudo bem. Sabe onde é que tinha guarita? Em quartel... ou então ou cadeia ou quartel. Hoje você tem guarita, tem célula eletrônica, tem choque pulsativo, tem uma opção de coisas e o crime é inteligente. O crime se desloca. Vai para lá, vem para cá, ele vai acompanhando, a gente cerca daqui, ele pula lá, cerca daqui, pula lá, mas estamos ganhando o debate, o embate. E o novo Código de Processo Civil trouxe alguma outra alteração, além dessa questão de adequação da legislação em relação à cobrança? O Código do Processo Civil, você diz? Não, Isso. O Código Civil? As mudanças que tivemos no processo civil. Não, principalmente com relação à cobrança foi a que mais importou. Agora, o que afetou mais agora é a alteração trabalhista, né? A legislação trabalhista, essa sim, né, deputado? Essa vai alterar profundamente a relação entre empregados e condôminos, porque hoje em dia alguns sindicatos não estão aceitando que seja feita homologação fora do sindicato, outros acham que tem que fazer, então está existindo uma divergência muito grande com relação à legislação trabalhista. Essa está deixando todo mundo de cabelo em pé para poder cumprir, porque se não cumprir a responsabilidade acaba sendo nossa. Deputada, como é que a senhora vê como política essa condição que nós temos no Brasil de ter conseguido a aprovação de uma reforma trabalhista? A gente vê uma divergência muito clara da própria justiça em relação a determinadas decisões, não só envolvendo os condomínios, mas decisões em todas as áreas, né? Os próprios juízes não sabem exatamente que linha seguir, não há uma jurisprudência muito clara, e há outras mudanças ainda envolvendo os condomínios, os sucessivos reajustes, tarifa de energia, de outras despesas. Eu acho que o Brasil estava precisando e precisava mesmo de uma reforma trabalhista, precisa de uma tributária, uma reforma, mas algumas reformas, elas, além de estarem vindo fora da época, algumas questões, elas não vêm com clareza. Como diz o doutor Ubert, essa falha na legislação, ela é aprovada com algumas dificuldades de interpretação. Essa falta de clareza vai gerar muito conflito. E se nós queríamos uma diminuição dos conflitos, do seu ponto de vista jurídico, no judiciário que está sobrecarregado, eu acredito que a falta de interpretação clara e falta de clareza, né, vai fazer com que aumente o número de conflitos e nós vamos voltar a uma situação que nós estávamos tentando equalizar. Então, eu espero que venham logo jurisprudências que possam consolidar essas mudanças da reforma para que nós tenhamos uma legislação que possa muito mais servir a população do que propriamente criar mais dificuldades para a sua interpretação, na sua execução, na sua aplicabilidade.
Agora, Tubert, aí aumenta a responsabilidade da administradora em relação a isso, para gerenciar todas essas questões, a contribuição ou não. Esse E-Social, por exemplo... E tem a contribuição também dos sindicatos. Não, a contribuição... Não, a nossa orientação, a do Secov, é a seguinte: no momento, as administradoras não são obrigadas a recolher o imposto sindical para nenhum dos sindicatos que represente nem empregados, nem empregadores, tanto que o Secov não está recolhendo aquilo que já era devido. Agora, se alguma administradora, se algum sindicato do interior está obrigando ou está exigindo, porque senão não homologa, tal, isso aí já é agir fora da legalidade. Porque de acordo com o que está em vigor hoje não há necessidade, não há obrigatoriedade de recolhimento de contribuição sindical, nem para o patronal, nem para os empregados. Mas em relação às outras mudanças que vieram com a reforma? Você diz a trabalhista? Da contratação trabalhista. E, bom, essa está requerendo muito estudo nosso. Inclusive, nós estamos ainda apanhando em algumas coisas, tentando entender bem, porque mudou muito a legislação trabalhista. Mudou veja bem, mudou através de lei. Depois veio uma medida provisória, que caducou. Então você começa a seguir a medida provisória, ela caduca. Quer dizer, é muito difícil trabalhar no Brasil, a não ser na área de rádio e televisão. Engano seu. Agora, mexe muito com essa questão de jornada de trabalho, houve muitas dúvidas. Trabalho intermitente. Diminui o tempo de almoço, diminui o tempo. Quer dizer, ali, antigamente, quando o empregado chegava no prédio, por exemplo, enquanto ele estava trocando de roupa, arrumando, era considerado como jornada de trabalho, agora não é mais, férias podem ser parceladas. Não, ela trouxe muitos benefícios, mas ela tinha que ser mais clara, mais concisa, mais... Você vê, tem 10 coisas que a deputada falou, em 9 coisas ela falou falta de uma regulamentação, falta de um entendimento melhor. Então, o entendimento melhor. Então, é preciso, a gente vai chegar lá, é preciso dar um passo, o passo já está sendo dado. Agora, vai consolidar com o tempo e tudo tem seu tempo. Agora, em princípio, o senhor acha que foi uma mudança, as mudanças foram mais positivas? Eu acho, porque deu mais liberdade de negociação. O Brasil, nós brasileiros, precisamos parar com essa mania de que o governo tem que nos proteger. Eu não sou hipossuficiente. Eu sei o que eu quero, eu sei me defender, eu sei tomar minhas providências. Agora, se o governo quer me tutelar, se o governo quer dizer que hora que eu posso chegar, que hora que eu posso sair, que hora que eu posso comer, que hora que eu posso dormir, eu não quero. Eu estou muito velho para isso. Deixa que eu faça o que eu quero na hora que precisa e sou responsável pelos meus atos. Se eu errar, eu pago por eles. Bom, aproveitando que é presidente deputado, eu queria saber sua expectativa em relação a essas eleições, todo esse conflito Maria. Que nós estamos vendo, uma coisa rápida que nós estamos chegando quase no final. Obrigado, mas nós estamos vendo uma movimentação toda dos partidos, uma dificuldade de alianças, aquelas tradicionais. Qual o rumo que a senhora vê para a política brasileira? Eu vejo com muita preocupação. Primeiro, nós temos que vencer da população. O primeiro é vencer o descrédito da população em relação aos políticos. Segundo, deixar com clareza e separar o joio do trigo. Nem todos são iguais e não são todos iguais. E eu acredito que essa eleição deveria ser plebiscitária sob o ponto de vista da ética e da conduta. Se você analisar um político pelo seu passado, pelo seu presente, você projeta o seu futuro. Então, essa decisão, quer dizer, muda tudo. Não, algumas pessoas que já foram, alguns políticos já foram expurgados dos próprios mandatos, eles voltaram pelo voto popular. Então, eu acho que precisa ter um pouco mais, que a população agora está muito mais atenta. Eu espero que nessa eleição ela faça realmente o que eu chamo a arma da paz. Você fazer não votar não é uma solução, mas sim você analisar muito, porque o futuro do país depende das nossas colocações. Eu acho que o povo perdeu muito a esperança. Para resgatar essa esperança, nós precisamos colocar nos postos importantes do país pessoas que têm uma credibilidade, uma expectativa positiva porque a transformação social acontece pela política. E se você não se utilizar desse instrumento, que é o seu voto,
Nós vamos continuar com um país, um país que tem um potencial incrível, mas que está sendo extremamente prejudicado pela postura dos políticos que fizeram desse país um desastre que nós temos que fazer, atrasou muitos anos, que nós vamos ter que fazer um grande trabalho para recuperar o desenvolvimento, a economia e a credibilidade que nós possamos fazer uma transformação através de políticos que tenham compromisso e responsabilidade com o voto popular. Doutor Hubert, otimista Otimista? com as eleições? Você me perguntou isso? Eu perguntei. Muito obrigado. Eu estou otimista, sim. Eu sou um otimista preocupado. Que nós vamos ter eleições no plano estadual e federal, né? Pois é. Outra coisa, né? Porque eleição a cada 2 anos também, não sei para quê. Poderia ser cada 4, tudo junto. Porque ele assume, depois de 1 ano ele já está pensando na reeleição ou na sucessão, é o que aconteceu aqui na prefeitura. Quer dizer, o nosso prefeito trabalhou 1 ano, no ano seguinte ele começou a se preocupar com a eleição. Então eu acho que deve ser de 4 anos. Isso é outro problema, foge da nossa alçada. Eu estou otimista. Eu acho que o Brasil tem chance agora de... Pelo voto e eu sinto muito mais conscientização hoje das classes trabalhadoras e dos empresários e das pessoas com maior ou menor poder aquisitivo do que eu via na minha juventude. Na minha época era só estudante que fazia barulho. Hoje não. Hoje tem estudante, tem dona de casa, né? Então eu acho que nós estamos no caminho certo. Agora, quanto que nós vamos demorar, eu realmente não sei. Já estou preparando meus netos para que eles possam aproveitar esse Brasil melhor do que eu. É certo. Nós vamos encerrando por aqui o nosso Secov Debate de hoje. Eu agradeço muito a participação da deputada Maria Lúcia Amari, que é deputada estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e Hubert Gebara, empresário, vice-presidente de Administração Imobiliária e Condomínios do Secov São Paulo. Obrigada aos dois. Muito obrigado a você e a deputada. E obrigada a você que esteve com a gente até agora, que acompanhou o nosso debate. Eu lembro que ele fica disponível depois no canal Secov São Paulo no YouTube e também no Facebook. Obrigada mais uma vez.